Olá, o primeiro TCE na TV de 2010 está começando e você vai ver nesta edição reconhecimento. Conselheira Isabel Nabuco é homenageada pela Associação Brasileira de Ortodontia com a comenda Dr. Manuel Tenório. Atendimento de qualidade, a estrutura e os serviços prestados pelo setor médico do TCE aos servidores e dependentes. Prestação de contas à sociedade, o balanço anual dos processos julgados em 2009 pelos conselheiros da Corte de Contas sergipana. E ainda, no quadro Entrevista, a repórter Patrícia Nunes recebe para um bate-papo o responsável pela implantação do GES Pública no Tribunal de Contas do Estado, o professor Jairo de Jesus. Agora, no TCE na TV. Olá, o TCE na TV começa com a homenagem da Associação Brasileira de Ortodontia, a única conselheira da história do Tribunal de Contas de Sergipe. Em reconhecimento aos serviços prestados à instituição, Maria Isabel Nabuco foi agraciada com a comenda Dr. Manuel Tenório. No auditório do Tribunal de Contas, a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial homenageou algumas personalidades com a comenda Dr. Manuel Tenório, entre elas a conselheira Isabel Nabuco do TCE, pelo serviço prestado à associação durante os seus 7 anos de existência. Com a ajuda desses nossos patrocinadores, desses colaboradores como a dona Maria Isabel Nabuco Dávila, é que nós, eu acho, pretendemos ter vida longa, não é? A homenageada fala da emoção e do grande trabalho que é prestado pela associação. Eu me sinto bastante honrada, principalmente em se tratando de uma amizade muito grande que tinha com o Dr. Manuel Tenório, que foi uma pessoa, um ortodontista que marcou época em nosso estado de Sergipe. Quero agradecer também à Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial pela deferência. Veja em instantes o balanço dos processos julgados em 2009 na Corte de Contas sergipana. Eu quero desejar a todos os servidores do tribunal, a todos os jurisdicionados, todas as autoridades de Sergipe que de alguma forma se relacionam conosco, mas à sociedade, sobretudo, um ano novo de felicidades e de tranquilidade para que possamos trazer Sergipe, que é um estado modelar na sua atividade econômica, política e social, nessa mesma trilha de normalidade e de progresso. Nós desejamos a todos do TCE um feliz ano novo! O Tribunal de Contas do Estado não tem medido esforços para dar suporte aos servidores quando o assunto é capacitação. E a mais nova parceria vai proporcionar um curso de mestrado a servidores da Casa Bacharéis em Direito. Essa parceria visa promover o primeiro mestrado em Direito no estado de Sergipe, uma ideia inovadora para o Tribunal de Contas. É uma coisa inovadora, sim, porque é a primeira vez em Sergipe que se faz um mestrado em Direito. Isso é importante do ponto de vista intelectual, do aperfeiçoamento dos funcionários da casa. O edital está previsto para este mês. Ao todo, são 24 vagas, 3 para o público externo e o restante dividido entre a Universidade Tiradentes e o TCE. Os módulos serão ministrados por professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O Tribunal de Contas deverá ter à sua disposição 10 a 11 vagas para preencher. A Universidade Católica de São Paulo é a responsável e é quem ministra o curso. O Tribunal de Contas apenas dará uma bolsa a quem tiver aprovado. A sua aprovação deferida pela PUC pagará uma bolsa de estudo equivalente normalmente a 50% do curso. A duração do curso é de 2 anos e o último módulo será na PUC, em São Paulo. Em 2009, você acompanhou semanalmente aqui no TCE na TV
o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Hoje, no primeiro programa de 2010, a repórter Isabelle Araújo passa a régua, ou seja, ela nos traz agora o balanço anual dos trabalhos na Corte de Contas. As atividades do ano de 2009 foram encerradas na Corte de Contas e o balanço das decisões proferidas pelo colegiado foi bastante positivo. Durante o ano, foram julgados 1.534 processos nas sessões da primeira e segunda câmaras e do Pleno. E essas decisões podem assegurar a devolução de mais de 3 milhões aos cofres públicos. O valor é fruto de glosas e multas aplicadas contra gestores públicos do Estado e dos municípios de Sergipe. Através das suas duas câmaras e do plenário, o tribunal julgou processos como legais, ilegais, procedentes, improcedentes, regulares, irregulares, além da emissão de pareceres prévios, entre outras decisões. Em alguns casos, as glosas e multas não serão devolvidas de imediato, por ainda caber recurso junto ao Tribunal de Contas. Em outros, para que a devolução seja feita, se faz necessária a representação judicial do Ministério Público contra o gestor apenado pelo TCE. O que se procura perseguir nesta casa é sempre fazer a coisa certa. O conselheiro Carlos Pina, que preside a segunda Câmara, comentou o bom resultado das atividades. O tribunal teve a sequência dos seus trabalhos normais e o fato é que também nas câmaras, eu presido a segunda Câmara, esse trabalho foi extremamente produtivo. O presidente Reinaldo Moura apresentou o balanço com as decisões e ressaltou a boa atuação dos conselheiros. Considero que foi positivo, principalmente pelo comportamento do tribunal na relação com a sociedade. Aberto, totalmente transparente, e vocês próprios podem testemunhar isso. Veja daqui a pouco uma entrevista com o responsável pela implantação do GES Pública no TCE, o professor Jairo de Jesus. Quero desejar a todos os meus colegas aqui que compõem esta casa, o Tribunal de Contas, um feliz ano novo, de muita paz, harmonia e muita prosperidade. Paz, saúde e felicidade. Um feliz ano novo. E hoje, no quadro Entrevista, a repórter Patrícia Nunes conversa com o professor Jairo de Jesus, responsável em levar ao TCE um programa pioneiro em gestão pública. Durante o bate-papo, o professor Jairo falou sobre a implantação do GES Pública e do apoio que recebeu na Corte de Contas para que o programa atendesse à expectativa. Acompanhe. Doutor Jairo, tudo bem? Tudo bem, Patrícia. Você é coordenador executivo do programa GES Pública aqui no estado de Sergipe. O que isso significa? Bom, o GES Pública é uma política de gestão pública do governo federal para apoiar as organizações públicas estaduais, federais e municipais. No estado, em cada estado, funciona um núcleo do programa e aqui em Sergipe funciona ancorado na DataPrev e sob a nossa coordenação, procurando oferecer apoio, suporte para a melhoria da gestão aos gestores públicos. Como é que funciona o GES Pública? O GES Pública é um processo cultural. A gente procura investir na capacitação do servidor e do gestor público, a fim de que, capacitado em tecnologia de gestão, a gente possa produzir melhores práticas, melhores processos, melhores resultados. O foco do programa é a melhoria da qualidade dos serviços que é oferecido ao cidadão. A implantação desse programa começou agora, em 2009, no TCE? O atual presidente nos solicitou que, como organização pública, o TCE tem uma dupla responsabilidade. Enquanto organização pública, precisa melhorar os seus processos e os seus resultados. E enquanto organização pública que fiscaliza e acompanha outras organizações públicas, ele pode também ser um modelo, um paradigma, ser um exemplo para as demais organizações públicas, não apenas quando fiscaliza, mas sugerindo uma proposta de melhoria para a gestão das organizações públicas. Como é que é feito o processo de implantação do GES Pública? Através de cursos, palestras? Essa
essa proposta é interessante, porque o GES Pública, ele mobiliza, capacita e reconhece. Então, funciona da seguinte forma: uma vez convidado pelo gestor público, nós apresentamos o programa para os gestores e para os servidores. Num segundo momento, nós capacitamos e num terceiro momento, nós, através da implantação das tecnologias que nós capacitamos, a gente reconhece o nível de gestão da organização pública. Inclusive, os professores e palestrantes foram pessoas até de fora, que vieram para cá só para capacitar os servidores do TCE. Nós temos dentro do GES Pública um quadro espalhado pelo Brasil todo de consultores voluntários. Nós temos em todos os estados consultores e muitas vezes esses consultores se deslocam de um estado para outro. Agora, recentemente, nós tivemos 3 consultores aqui do nosso estado sendo capacitados no Rio de Janeiro, em Furnas, e em São Paulo, nos Correios. E para 2010, coordenador? Acreditamos que pela atitude de vanguarda da atual direção do Tribunal de Contas do Estado, nós teremos um excelente parceiro para trabalhar junto às prefeituras do município. Trabalho este que nós já começamos em 2008, já temos 3 prefeituras iniciando o processo de implantação do GES Pública e acredito que com a implantação do GES Pública no Tribunal de Contas do Estado, esse processo vai ser muito mais acelerado. Muito bem, obrigada, coordenador, pela entrevista ao nosso programa. Nós que agradecemos e esperamos que 2010, tanto para o GES Pública no estado de Sergipe, como para o Tribunal de Contas e as demais organizações públicas, seja um ano extremamente produtivo, um ano de muita atividade e que os nossos usuários, que é o cidadão, ele possa receber serviços públicos de melhor qualidade. O serviço médico do Tribunal de Contas de Sergipe é considerado um dos melhores entre as repartições públicas do Estado. E não é para menos. O atendimento de qualidade aos servidores da casa e seus dependentes é uma preocupação constante. O setor médico do Tribunal de Contas do Estado já funciona há 20 anos. O local conta com gabinetes médicos, odontológicos e de atendimento psicológico. Como a gente trabalha com a saúde do servidor, a gente tenta controlar os grupos de hipertensos, diabéticos, para que não chegue numa urgência e precise utilizar um aparelho desse. Na verdade, a gente almeja que nunca ninguém precise. Mas se precisar, nós temos todo o suporte aqui. O atendimento é ambulatorial e de urgência. Na sala de repouso, o paciente fica sendo observado pelos enfermeiros. O local tem até desfibrilador para uma possível eventualidade. Nós temos uns pequenos portáteis que ficam em pontos estratégicos do tribunal e um deles a gente já precisou usar no atendimento lá no pleno. Mas o daqui, que é maior, que tem um suporte maior, a gente, graças a Deus, ainda não precisou usar. Mas se precisar, nós estaremos a postos. O Dr. Passenhouse Lucena fala da importância do setor médico em um órgão público. É um serviço muito bem estruturado. Cada momento ele dá resposta à nossa comunidade, ou seja, aos nossos usuários aqui do nosso tribunal. E isso realmente é um orgulho não só para nós, mas para toda a comunidade que é assistida por esta entidade aqui. Quem utiliza o serviço sabe da importância de poder contar com ele no local de trabalho. Só descer a escada do setor de trabalho e já está aqui se cuidando, sem precisar ir para outras clínicas distantes, né? E o TCE na TV termina aqui, mas você pode rever o programa em nossa página na internet. Acesse www.tce.se.gov.br. Um feliz 2010 a todos.